7h33 em Campos, ao vivo no Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora e para você que nos acompanha também já desde cedo, muito bom dia. Hoje no programa temos o prazer, a honra de receber aqui o vereador pastor Marcos Elias. Ele é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campos, né? E vem para falar aí sobre esse novo julgamento das contas, sobre essa polêmica e vamos falar também das suas ações, dos seus planos políticos, enfim. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição, né? Obrigado aí pela sua presença. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, amigo Arnaldo Neto. Prazer estar com vocês aqui, matando um pouquinho de saudade, que eu gosto muito de rádio, né? E prazer estar com vocês, espero poder contribuir com vocês aí no programa e bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também. Que Deus abençoe a todos, e a frase que eu uso aqui na Câmara: e em Deus faremos proezas. Bom dia, pastor. Vamos começar, eu vou inverter um pouquinho, deixar essa parte das contas para o próximo bloco. Eu vou ouvi-lo em relação ao seu mandato, em relação ao governo. Você já tentou ser vereador em outra oportunidade, né? Já foi candidato em outra oportunidade, conseguiu a cadeira agora nessa última eleição, justamente num momento extremamente atípico, que é com relação a essa pandemia. Mas, mesmo com a pandemia em curso, o que você poderia pontuar do seu mandato, que você pode colocar como positivo desse início de mandato? Estamos falando de 5 meses de mandato. Quais são as principais ações desse mandato que você pode colocar, inclusive envolvendo a própria pandemia, né? Quase tudo gira em torno dela. Então, você bem perguntou, em 2016 eu vim candidato pela primeira vez, né? Tive aí 1.479 votos pela primeira vez, perdendo por 38 votos a eleição na ocasião. E foi uma experiência boa, válida, uma campanha de muitos amigos. Em 2018, tive a oportunidade de vir candidato a deputado estadual. Tive 6.106 votos. E agora chegamos aí, emplacamos com 2.190 votos, né? Conquistando aí a cadeira de vereador. E mesmo nas nossas limitações, mas tenho procurado representar bem o nosso povo de Campos. Pastor, agora, você falou, você foi candidato a deputado, foi candidato a vereador, sempre pelo PSC? Sempre pelo PSC, sempre pelo PSC. Eu já fui filiado a outro partido antes, mas não cheguei a atuar, militar, e depois fui para o PSC e estamos lá, até hoje. Certo, então vamos falar um pouco sobre essa relação partidária, sobre a relação com o governo do Estado mais tarde, mas eu queria voltar a falar um pouco sobre essa questão do mandato, né? Você acha que, de alguma forma, o desenvolvimento de ações ou de propostas, de projetos, acaba sendo emperrado também, acaba sendo atrapalhado também devido a esse momento de pandemia que a gente passa? Sim, muito, muito. Nós temos muitos projetos que nós falamos durante a campanha, né? Estamos com alguma dificuldade de colocar em prática justamente por conta dessa pandemia, né? Por conta de alguns projetos até que a gente sabe que vai aglomerar, alguns a gente está colocando já em prática. Um dos projetos é que eu sempre disse o seguinte: a nossa população ela está órfã de político presente, essa é a realidade. Políticos que ganham as eleições e fogem do povo. Como eu fiz uma campanha limpa, transparente, sem muita promessa, então eu tenho a tranquilidade de estar no meio do povo. E durante a campanha eu falei muito sobre gabinete itinerante, que é estar visitando os bairros, montando... ainda não fiz, mas montando um stand, né, um local para atendimento das pessoas, porque as pessoas elas estão sentindo essa falta, essa ausência do político presente. E sempre disse uma coisa: não seria o salvador da pátria, não consigo resolver todos os problemas, mas a população vai ter um amigo que vai ouvir, trazer a demanda. E mesmo nessa dificuldade da pandemia, eu entendo que nós estamos semeando, e na medida que vai flexibilizando, a gente vai colhendo os frutos aí do que a gente está semeando nesse tempo. Com dificuldade de colher no momento, mas a população pode ter certeza que eu estou tanto na Câmara quanto nas ruas buscando solução para os problemas, para as demandas.
Eu falei de pandemia em alguns momentos, tanto no primeiro bloco quanto nesse aqui, agora já na conversa com você. Eu queria ouvir a sua opinião relacionada ao enfrentamento à pandemia, as medidas, sobretudo, do governo Vladimir Garotinho. Como que você avalia as medidas que o governo tem tomado aqui, as medidas locais, para enfrentar aí essa que é a maior crise sanitária do nosso tempo? Sim. Então, só concluindo, que eu não acabei não concluindo, com relação ao gabinete, como já entro nesse assunto, então, o meu gabinete itinerante é um projeto nosso de visitar os bairros, mas hoje eu estou inaugurando um gabinete no bairro onde eu moro, tá? No Parque Prazeres, gabinete de atendimento, para estar mais próximo, apesar de morar lá, mas o trabalho é por toda a cidade, a gente vai ter um local ali para atendimento do nosso pessoal já no Parque Prazeres. Seria inaugurado ontem, mas eu estava na correria, não deu, a gente vai estar inaugurando hoje. E com relação à pergunta que o senhor havia me feito sobre o enfrentamento à pandemia, eu tenho observado, inclusive na semana passada tive conversando com o secretário de Saúde, tenho estado sempre com o doutor Rodrigo, e eu tenho visto a vontade de acertar, tá? Porque é uma equipe preparada, tá? Eles são profissionais e a gente vai observando o trabalho deles e o desejo é de acertar, tanto dos secretários, né, que são profissionais, que têm conhecimento da causa diário, que caminham de perto. Às vezes a gente está aqui tentando ajudar, mas quem está sentindo, na verdade, a quentura do fogo é quem está lá na secretaria lidando com as demandas diretamente, né? Mas eu vejo muita vontade de acertar, né? Às vezes incompreendido por muitos, né? E nós, como vereadores, não nos furtamos da nossa responsabilidade de estar fiscalizando, estar acompanhando de perto, mas que eu saiba, né? Os companheiros saibam que eles estão ali, são profissionais, mas nós estamos acompanhando de perto porque é o nosso dever de fiscalizar todo o trabalho no município, né? Eu vejo que a gente espera em Deus que essa fase passe logo, para que se flexibilize. A gente se preocupa muito com a questão econômica do município, né? Então, às vezes a gente sai do nosso limite, né, das nossas mãos, mas a gente coloca sempre na mão de Deus e pede direção a Ele para que a coisa dê certo. Agora, essas medidas, esse vai e vem de medidas de flexibilização, de medidas de restrição, você sempre participa dessas conversas? Nós temos um comitê de crise que avalia, a Câmara participa disso. Qual a sua participação efetiva enquanto vereador no acompanhamento das ações de enfrentamento à pandemia? Então, eu tenho participado sim, né, do gabinete de crise, das reuniões, né, e às vezes a gente não dá opinião ali no momento da reunião, mas a gente envia também as nossas opiniões aos responsáveis, né, e aí eles avaliam, né, o que a gente coloca e o conhecimento que eles têm, né? Eles buscam conhecimentos e aí a gente também, eu tenho a maturidade, o amadurecimento de entender que eu não sou médico, não sou especialista no assunto, mas eu sou responsável, sou um dos responsáveis por responder pelo nosso município. Então a gente encaminha, né, as demandas, as solicitações, às vezes eu encaminho, até que algum amigo me manda, pastor, isso aqui pode dar certo, a gente encaminha, eles avaliam e aquilo que dá para colocar em prática, eles colocam, mas eu tenho participado sim, diretamente, apesar de talvez alguns não me vejam opinando ali no momento, mas nós temos participado, temos algumas comissões na Câmara, tá, responsáveis, né? Inclusive eu faço parte de uma comissão, que é a comissão de fiscalização de templos religiosos, não é de igreja A ou de igreja B de denominação, mas eu faço parte de uma comissão que tem tudo a ver também, né, com o enfrentamento à pandemia. Então nós estamos aí, ativamente participando de todo o processo. Só perguntar sobre essa questão da pandemia, como que o senhor viu aí o fechamento do CCC anunciado a descentralização desse CCC? Então, embora na visão a gente acha ou pode, até eu não posso afirmar aqui, né? Mas às vezes a gente acha que vai prejudicar de um lado ou outro, mas os estudos são feitos, eu acho que descentralizando, abrindo mais postos de atendimento, eu acho que se aproxima mais da população, né? Pode ter os pós e pode ter os contras, sim, não temos dúvida disso, mas talvez assim dê um melhor atendimento para quem precisa de uma internação, ou quem sabe vai se flexibilizando, e essa é a nossa esperança, e que daqui a pouco
o Hospital Beneficência, que funcionava, né, como CCC, daqui a pouco volta às suas atividades normal, né, a sua atividade normal, e atendendo outros casos, né? Então, eu vejo assim, uma tentativa para acertar, né, e espero que tenha sido acertada, né, que atenda melhor o nosso povo. E, na verdade, é o que a gente sempre se preocupa, por conta da pandemia, muitos outros atendimentos ficaram de lado, né? Deu-se uma impressão de que não temos outros problemas. E na minha visão, acredito que pode ser descentralizando, vai flexibilizando e voltando aos atendimentos, né, com tantas pessoas que morrem com tantos outros problemas de saúde. Mas, pastor, não seria até desculpa, mas eu vou botar meu ponto de vista aqui, a gente está conversando sobre isso, mas não seria até o contrário, porque, tipo, as UBSs, eu não iria a UBS que está atendendo pacientes de Covid, né? Porque é um espaço menor, em que o atendimento fica mais prejudicado, e ali era um lugar específico para isso. O que me chama a atenção, e eu coloquei no primeiro bloco, eu gostaria de ouvi-lo francamente, se tem alguma conversa sobre isso, porque nós sabemos que a relação hospital contratualizado que é uma palavra campista, né, porque é contratado, os hospitais contratados pela prefeitura e a própria prefeitura é uma relação ruidosa desde o governo Rosinha. Foi ruidosa no governo Rosinha, foi ruidosa no governo Rafael Diniz, e está começando agora o governo Vladimir, até com um certo voto de confiança, até mesmo porque o vice é Frederico Paes, que já foi diretor do Hospital de Plantadores de Cana, um dos que prestam serviço ao município. Mas não soa como uma certa relação ruidosa, esse rompimento repentino, porque o senhor colocou que acompanha o gabinete de crise. Eu não me lembro, e aí se eu estiver errado, se o senhor tiver essa informação, gostaria de esclarecer isso para a gente, eu não me lembro que em momento nenhum foi discutida essa descentralização. Ela não foi muito rápida? Não, de fato, portanto, eu não tenho muitas informações sobre esse assunto, porque de fato não passou pela reunião de gabinete de crise. Então, é uma informação que eu não tenho como te passar, né, exatamente detalhes, o motivo real, o porquê, né? Como eu falei, na minha visão, né, eu acredito, né, quando eu falo com firmeza, porque eu tenho conhecimento de causa, né, mas na minha visão, eu acredito que seja isso. Mas pode ter algum outro problema, sim, né, que eu não tenha conhecimento, como a mídia possa não ter também, mas que não me impede de buscar, né, essa resposta, né, até para a nossa comunidade, para que tenhamos total transparência. Né? Mas eu acho que é um momento de sensibilidade, né, de dificuldade que o município está enfrentando, não só o município, o estado, o país, né? Eu acho que se tiver acontecendo alguma insensibilidade, não é o momento para isso, se estiver, né? Não é o momento para isso, mas eu vou buscar essas informações, né, na visão. Agora, você falou no blog, numa pergunta anterior, você falou que faz parte desse grupo de trabalho da Câmara que fiscaliza a questão dos templos. O seu grupo de trabalho dos templos, né? Mas tem de vacina, tem de leitos, enfim, são os vários grupos de trabalho que foram criados pela Câmara para acompanhar nessa questão da pandemia. Está claro que você é pastor, traz até no nome de né, o pastor Marcos Elias, né, conhecido pela atuação à frente da igreja, mas a gente recorda aqui que a votação transformar templo religioso em questão essencial recebeu crítica também, não só aqui em Campos, foi um projeto que foi discutido em outras cidades do país também, né, e sempre gerou algum tipo de crítica. Como que o senhor responde a essas críticas, a transformar a abertura de templo em serviço essencial? E aí eu vou passar um pouquinho do vereador, vou ao pastor. Num momento como esse, Deus, que para a fé é onipresente, há necessidade da pessoa estar reunida em templo? Não seria a casa da pessoa mesmo, a própria igreja? Arnaldo, eu como experiente tenho 43 anos de idade, 43 anos servindo a Deus, tá? Quase 20 anos de ministério pastoral. Eu tenho consciência de que se a igreja, quando estiver fechada, eu consigo servir a Deus dentro da minha casa com minha família. Mas, lamentavelmente, nem todos têm essa base e esse alicerce, que são totalmente dependentes da igreja. A igreja é um pronto-socorro, essa é a realidade. Então, se fechar a igreja, se fechar os templos, a igreja de Cristo ela continua avançando.
Tá? A igreja não para, não parou. A igreja não parou, não, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então, mas só que tem pessoas que são dependentes, né, de estar no templo, né? Existem pessoas que lá, infelizmente, só buscam a comunhão com Deus dentro dos templos, né? Eu disse isso na minha igreja essa semana. Existem pessoas que só oram na igreja, só leem a Bíblia na igreja. E nós temos a preocupação de alicerçar essas pessoas para que, se chegar algum dia, porque o decreto, né, é um decreto, sim, nós votamos a favor, mas a comissão que foi criada na Câmara é justamente para isso, para nós conscientizarmos os líderes religiosos, a cumprirem as diretrizes do gabinete de crise, e se porventura, numa necessidade, não tem jeito mesmo, né? O executivo determinar que feche, mas que a igreja esteja consciente e alicerçada na palavra, porque a igreja não pode parar. O mundo não está pior porque a igreja continua avançando, né? Então, a minha visão é essa como pastor, né? Mesmo se fechasse, eu consigo servir a Deus com minha família dentro da minha casa, mas muitas pessoas dependem de estar no tempo. Por isso que o propósito da minha comissão, da nossa comissão, é orientar, é conversar com os líderes, né? Portanto, sou eu, vereador Leon, eu e o vereador Cassiano, né? Então, nós estamos nessa comissão, nesse trabalho de orientação, até porque os pastores podem e contribuem muito no combate, aqueles que cumprem, claro, né? No combate a esse vírus tão terrível, e o que nós estamos pedindo a eles é para que eles nos ajudem a levar essa mensagem de que o vírus é real. Certo, pastor. Oi, Nogueira. Não, uma alternativa aqui, por exemplo, ao nosso sistema, a gente está usando aqui o aplicativo Skype, né, para fazer essa entrevista, e também nas redes sociais aí da Folha FM. Daqui a pouco tem podcast, enfim. Um dos recursos não seria esse para evitar aglomeração aí na igreja, o pastor? É o sistema online também? Sim, sem dúvida. Eu faço, né, lives, programa online, eu uso outros aplicativos, principalmente quando a igreja estava mesmo fechada, quando foi decretado lockdown, até mesmo antes desse projeto ser votado, e depois também nós fizemos algumas lives. É de extrema importância. Eu costumo dizer, né, que participar de um culto, numa live, pela rede social, é quando de fato a pessoa não tem condição de ir ao templo. Se de fato decretar, não vai abrir mesmo, né, não tem jeito, a igreja vai continuar avançando. Eu, como pastor, tenho que me limitar até nas visitas, né, porque o momento não é para visitar os lares, né. Eu já fiz muitas visitas, semana retrasada mesmo, visitei, mas não entrei dentro da casa, chegando no portão, mantive distanciamento, pessoas de idade, para levar alegria para eles, com violão, muitas vezes, né? Eu, minha esposa, minha família, mas como não é o momento de visita no lar das pessoas, a gente entra através das redes sociais. Mas eu acho que é de grande importância o templo aberto, cumprindo aí todas as orientações, né, que são passadas pelos especialistas. Mas, se o templo estiver fechado, a Igreja de Cristo continua avançando, né? Vereador, é claro que essa questão de pandemia volta e meia durante a nossa conversa, nos próximos blocos volta, né? Porque não tem jeito, a gente está vivendo, é uma realidade. Mas para a gente concluir esse primeiro bloco sobre essa questão do enfrentamento à pandemia em Campos, eu queria ouvir a sua opinião sobre 2 pontos. As questões relacionadas à fiscalização no município e o andamento da vacinação em Campos. Como você tem acompanhado tanto a parte de fiscalização do Executivo, né, com essas ações da Vigilância Sanitária, da Subsecretaria de Posturas, enfim, e com relação ao andamento da vacina em Campos? Como que você analisa esses 2 pontos? Então, com relação à fiscalização, eu tenho estado nas ruas com muita frequência, tá? Embora, às vezes, Tá. tenho... Pois não, pastor, tá caindo aí a conexão aí. Pode continuar, por favor. Então, eu tenho me esforçado o máximo, tenho estado nas ruas, né? Ouvindo a demanda, né, da população com relação a isso.
tenho ido nas secretarias para ver o andamento, tenho me colocado à disposição, né, dos secretários, do executivo. Eu quero contribuir, no mesmo tempo que eu fiscalizo, mas me coloco à disposição para contribuir, né, nas ações, se precisarem, nas sugestões. Então, eu tenho estado ativo, sei que sou muito limitado, né, que às vezes as pessoas acham que o vereador tem um poder muito grande nas mãos, mas chegamos também aos nossos limites, né? Nós temos as nossas limitações. E com relação à vacinação, né, eu acho que, como na semana passada tivemos com o secretário de Saúde, doutor Barreto, estávamos conversando, inclusive, sobre esse assunto, e eles estão se aperfeiçoando, né, com o sistema, porque, na verdade, nós já estamos há 1 ano e 3 meses, vamos quase, né, de pandemia, 2 meses, mas a coisa tudo ainda é muito novo, né? Infelizmente vem surgindo tantas outras coisas, variantes que vêm surgindo, e aí a gente sabe que nós estamos numa população de quase 600 mil habitantes, né, que é a nossa cidade de Campos, e não é fácil gerir ou administrar uma cidade desse tamanho todo, mas eu tenho visto o esforço, e quando nós como vereadores observamos que não está acontecendo o esforço máximo, a gente está aqui para cobrar deles, né? As comissões, nós, os vereadores, estamos aqui para cobrar, porque nós somos cobrados todos os dias, né, pela população que nos confiou essa responsabilidade. Então a gente cobra deles, e na medida do possível eu acredito que eles vão acertando, e se porventura precisar de uma substituição, eu creio que o prefeito não terá dificuldade de substituir um ou outro que não esteja trabalhando ali de acordo com como deveria. Pastor, só agora mesmo para concluir mesmo esse assunto, aí eu volto a falar com um líder religioso. Nós temos um movimento anti-vacina muito forte, e uma resistência à vacina, inclusive por parte, né, do líder da nação, do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes colocou em xeque a questão da vacinação durante essa pandemia. Qual o seu papel como líder religioso nessa conscientização quanto à importância da vacina? Você acha que a igreja deve participar? A igreja que eu falo não só a sua, as igrejas de maneira geral devem participar nesse momento de conscientização da população, sobretudo dos fiéis, informando que deve se vacinar? Eu creio que sim, é o caminho, é a esperança que a população tem, primeiro em Deus, e a vacina como de extrema importância. Eu tenho seguido porque acima de mim eu tenho os meus líderes, também tanto do município aqui, o meu pastor presidente, porque a minha igreja, nós temos 90 templos só em Campos, tá? Então eu tenho o meu líder aqui do município, que é totalmente favorável, né? Inclusive já foi vacinado, né? E o meu líder estadual também, que é o nosso bispo Abner, que também apoia, e a gente segue a mesma linha. Então não só eu, como os líderes que estão acima de mim, eles conversa, assim, conscientiza, e a gente vê que as pessoas que estão próximas a nós estão nessa expectativa de que, se não chegou ainda a data deles vacinarem, estão nessa expectativa de vacinar. Tem um ou outro que não quer, que acha que não, que acha que isso gera mais problema, que não surte efeito, mas os nossos líderes, eles têm trabalhado na conscientização da importância da vacina. Muito bem, são 7h56, tem aí várias intervenções aqui, os amigos participando aí nas redes sociais, na página da Folha FM no Facebook, e a gente segue, daqui a pouco a gente comenta, traz algumas perguntas também ali da rede e do grupo de WhatsApp do programa. No próximo bloco, na sequência, a gente continua conversando com o vereador pastor Marcos Elias. Ao vivo aqui da Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.